Colocou uma palavra no meu coração, e isso já vem, e ele já vem trabalhando essa palavra no meu coração há alguns dias, e cada vez que eu tento entender, cada vez eu fico mais grandioso com o que ele tem para nossas vidas, amém? Amém. Se encontra em Salmos 22, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia para acompanhar comigo, amém? Salmos 22, do 1 ao 2, que diz assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me respondes, de noite não tenho sossego. Amém? Amém. Eu estava lendo essa palavra, irmãos, e isso me chamou muita atenção, porque se tratava de uma figura que eu tenho assim como exemplo na Bíblia, de uma pessoa que buscou muito andar com Deus, né? E eu vendo aqui este momento dele, me deu curiosidade de saber, de entender qual seria esse momento que ele estava vivendo. Eu fui pesquisar, fui ver, e todos os estudos que eu estudei apontava que Davi, ele estava no seu palácio, cercado dos seus inimigos, num momento difícil da vida dele, aonde ele via só inimigo em sua frente e não via a solução. E aí Deus falou muito ao meu coração, porque trazendo para os nossos dias, nós se sentimos assim também. Tem dias na nossa vida que, como Davi, onde ele estava lá no reinado dele, no palácio dele, aquele palácio se transformou em um deserto para ele, se transformou em um vale para ele, onde ele não enxergava mais nada, só enxergava os inimigos. Ele chega até dizer que Deus se calou para ele, porque ele não enxergava a solução. Isso são os problemas que nos traz a enxergar dessa forma. E eu trazendo isso para a minha vida, eu falei, é verdade, Deus, tem muitas vezes na nossa vida que os problemas nos cercam, nos rodeia, e é onde nós enxergamos o vale, é onde nós enxergamos o nosso deserto, e nós perguntamos para Deus, Deus, o que eu fiz para estar passando por tudo isso? Parece que isso nunca vai acabar, parece que essas coisas está se prolongando cada vez mais. Eu oro de manhã, oro à noite, eu busco, eu clamo, e cada vez mais piora. E é essas as palavras que saem do nosso coração, pelo menos do meu, quando me sinto dessa forma. E isso é bíblico, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo de se alegrar, há tempo para tudo. Isso aí é natural, mas temos que enxergar como Deus enxerga. Mas eu pensando comigo, eu falei, Senhor, entendendo, eu falei, Deus, mas toda vez que nós passamos por isso, pelo menos eu passo por isso, me vem dois sentimentos, e esses sentimentos um é bom, mas os dois são bons, mas a gente tem que tomar cuidado para não inverter a situação. E esses dois sentimentos seria o temor a Deus, olha só, o temor a Deus e o temor da situação. O porquê eu estou falando assim? Porque parece ser igual, mas há diferença. Porque eu também ali curioso falei, Senhor, o temor a Ti, mas nós enxergamos o temor, um fala que o teu temor é de uma forma, outros falam que o teu temor é de outra, e uns entendem que é porque o Senhor é carrasco, outros entendem porque isso. Eu falei, Deus, eu quero ter um temor verdadeiro, o temor, aquele temor que a gente tem que oferecer para você. E eu fui pesquisar, e eu falei, deixa eu pesquisar isso aqui. Aí eu fui pesquisar o significado do temor, e olha só, no dicionário português, o significado que dá sobre o temor. O primeiro significado é assim, ó: temor é um substantivo masculino
na língua portuguesa usada para definir o ato ou efeito de temer, ou seja, medo, receio, pavor e terror de algo. Aí eu falei, Senhor, aí foi me confundiu mais ainda. Falei, Deus, eu não encontrei nenhuma atribuição para ti aqui, para me oferecer o meu temor a ti. Falei, não, eu não tenho medo de ti. Não, eu não tenho receio de ti. Como eu vou ter receio? Eu vou ter receio de Deus, sabendo que Ele promete e cumpre. Por quê? Então quer dizer que Ele vai prometer, eu vou ficar com o pé atrás com Ele? Falei, não, eu não achei atribuição. Eu vou ter pavor dele? Falei, não, Senhor. E nisso ficou em mim. Eu falei, não, peraí, isso aqui eu atribuo para a situação. Então, essa aqui é a situação, atribua esse temor à situação. Então, por isso que eu falo do temor da situação. Então, isso aqui eu atribuo para a situação. A gente tem sim que ter temor da situação, que é o receio. A gente tem que ficar precavido com isso. A gente temos que olhar que nem Davi, enxergar o momento e falar, opa, peraí, há um perigo aí. E ele teve receio do perigo, mas ele atribuiu o receio ao perigo. Aí eu falei, meu Deus, mas eu não posso ficar só aqui, eu quero dar um temor correto para ti. Aí mais abaixo tinha uma explicação e eu não tinha visto na parte do dicionário, eu não tinha visto, e Deus fez me enxergar. Aí olha só o que diz: mas o temor também pode estar relacionado com a obediência, demonstração de rigor e pontualidade em relação a algo. Exemplo, ele cumpria com temor as suas obrigações. Eu falei, Jesus, é esse temor que eu quero te dar. É cumprir tudo com rigor, é oferecer a ti o melhor. Então eu parei de entender a Deus como o temor de Deus, porque é diferente você temer o Deus, temer de Deus, porque aí você está colocando ele na categoria de é um monstro, então quer dizer que eu tenho que ter receio. Agora oferecer o temor a Deus. Aí eu falei, aí sim, eu quero oferecer esse temor a ti, que é o temor de perfeição, que é oferecer o melhor para Ele, que é oferecer aquilo que Ele é digno. E eu vendo o Salmo, aí eu falei, quando eu concluí o Salmo, eu falei, Senhor, agora eu entendi mais ainda. Quer ver? Vamos ler até o 19, só para os irmãos entenderem como Davi, ele entendeu, ele já entendia isso. Porém, que aí é o 3, começa no 3, porém tu és santo. Olha aí, a atribuição do temor a Deus. Porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam em ti. Confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Todos os que veem zombam de mim, e estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Amém? E aqui é uma atribuição sobre a coisa, sobre o problema. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da
morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Amém? Irmãos, eu vendo isso, eu falei, nossa, Davi passou, ele saiu do vale, ele estava no vale, mas de repente, do nada, ele transformou aquele vale num lugar de aprendizado com Deus. Ele transformou aquele momento num lugar que ele estava, assim, em 2 versículos na frente, ele estava se sentindo que Deus não estava ouvindo mais ele, mas nos versículos seguintes ele já se mostra, não, mas tu és meu Deus. Ele já transforma ali o aprendizado, e Deus está tentando ensinar algo para ele. Aí é onde eu lembrei de um versículo, até o pastor me ajude nesse raciocínio, que diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas só que a alegria, ela vem pela manhã. Irmãos, depois do Salmo 22, qual é o salmo que Davi profere? O 23. Olha só o que ele diz no 23: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da... Ainda que eu andasse... Ali ele estava pensando que ele estava, mas olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Esse salmo é um salmo que nós sempre colocamos na cabeceira, né? Que é o que nos protege. Mas eu vi e eu já ouvi muita gente falar assim: você conhece o Salmo 23? Conhece. Agora você precisa conhecer o Deus do Salmo. Mas só que aqui eu vi uma coisa mais além ainda. Eu vi assim, eu vi uma pessoa contando que um dia ele estava passando por uma dificuldade tão grande que ele só enxergava o vale na vida dele, só enxergava o deserto. Mas ele confiou, ele acreditou naquele que pode todas as coisas. E logo em seguida ele fala: ainda que eu andasse. Ele nem fala, eu andei pelo vale da sombra da morte. Ele fala, ainda que eu andasse. Porque ele atribuiu aquele momento como se não fosse nada. Que aquele momento só foi um momento para ele crescer mais e mais na presença de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu não sei, irmão, qual é o vale, qual é o deserto que nós estamos pondo de barreira na nossa vida. Mas de uma coisa certa, irmão, de uma coisa certa, que vocês vão escrever o Salmo 23 de vocês. Amém? Amém. Eu tenho certeza que essas palavras vão sair do coração de vocês. Assim como Jó, ele um dia chegou e falou assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas só que agora os meus olhos o viram. Depois de tudo que ele passou, e olha que Jó, Deus falou só o bem dele. Falou que é um cara justo, reto, anda na minha presença. Não tinha nada que abonasse a ele, não tinha nada que chegasse e crucificasse a Jó. E Jó passou por tudo aquilo, passou em silêncio. Até tentaram mudar a opinião dele, mas ele não, permaneceu, sabendo que o Redentor dele vive e reina para todos sempre. Aí ele profere aqui: eu conhecia Deus de ouvir falar,
mas só que agora os meus olhos o contemplou. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos. Amém? Glórias sejam dadas ao nome de Jesus.